Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa 10ª lição da nossa revista da faixa etária de jovens, onde estamos estudando, durante esse primeiro trimestre de 2023 acerca da santidade, a santificação diante de Deus para vivermos para o Senhor, unidos ao Senhor e sendo usados pelo Senhor. Portanto, o tema principal da nossa lição é separados para Deus, e a nossa lição de hoje tem um tema específico que nos fala da seguinte maneira: arrependimento, perdão e santificação. Arrependimento, perdão e santificação. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz: Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Essa é a parte inicial, do versículo, e traz aqui o que vem aqui no nosso texto principal da lição de hoje, mostrando claramente a manifestação da graça de Deus em purificar o homem, a mulher dos seus pecados, tornando-os brancos como a neve, conforme está escrito aqui em Isaías capítulo 1, verso 18. Nosso resumo diz que o caminho da santificação passa pelo arrependimento e pelo perdão. Arrependimento, que é mudança de mente, é quando nós nos arrependemos daquilo que praticávamos de errado, deixamos, abandonamos e alcançamos a misericórdia do Senhor. 1 João capítulo 1, versos 7 ao 10 é o nosso texto bíblico, que será lido em sala de aula para os nossos amados jovens. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vemos aqui um texto muito importante, mostra a maneira como somos perdoados e a maneira como devemos nos comportar diante de Deus, que é confessando a Ele os nossos pecados e confiar na sua fidelidade e na sua justiça para nos absolver da culpa. Introdução. O caminho para a santificação passa necessariamente pelo arrependimento, ou seja, não há vida santificada sem arrependimento. E também pelo perdão. Para se obter o perdão divino, é preciso ter consciência do erro cometido, confessar e deixar a prática do pecado. Ou seja, para ser perdoado, não ocorre o perdão somente por exemplo, eu fazer parte de um círculo religioso onde praticamos alguns costumes ali são praticados, algumas tradições são obedecidas. Isso não remove o pecado do homem. Mas o que nos leva a ser perdoados por Deus, o primeiro passo é ter consciência, ser consciente de que realmente está errado. Ou estar consciente de que errou. Segundo passo, confessar, dizer para Deus: Deus, realmente, de fato, eu errei, ou estou errado e quero mudar. Hoje estou tomando a decisão, não irei praticar, peço teu perdão e Deus graciosamente perdoa. Ser perdoado não é tudo. O que vem mais? O que tem mais? O que existe a mais do que isso? Vamos ver aqui. Precisamos aprender a perdoar também, Inclusive, até a nós mesmos. É isso aí o que a palavra ensina, de que não somente perdoar é o tudo, mas a bênção só é completa quando além de... Aliás, não somente ser perdoado é o tudo, mas a bênção é completa quando nós perdoamos também o nosso próximo. Jesus que ensinou isso lá no Sermão do Monte, falando da necessidade de nós perdoar aqueles que nos têm ofendido e
a lição traz também uma coisa muito importante aqui, que é o fato de também necessitarmos perdoar a nós mesmos, porque às vezes pedimos o perdão de Deus, mas nós mesmos não nos perdoamos. Aí fica complicado, fica difícil, né? Vai que Deus nos perdoa e a gente continua sofrendo porque nós é que não nos perdoamos. Isso é delicado. Muitas pessoas têm se afastado de Deus por não conseguirem ser ou se perdoar pelo orgulho que os afastam do arrependimento e do perdão ao próximo. Ou seja, uma das consequências de não perdoarmos a nós mesmos vai que é este outro problema que está embutido dentro do coração. O orgulho que os impede a perdoar também o seu próximo. Porque, claro, se somos ruins em perdoar o nosso próximo, né, poderemos também ser péssimos em perdoar a nós mesmos. Então precisamos resolver essa situação, né? O que fazer? Abrir mão do orgulho, perdoar aqueles que nos ofenderam e perdoar a nós mesmos daquilo que já falhamos na vida. Primeiro tópico da lição, santidade e arrependimento. Segundo tópico, a santidade e o perdão. Terceiro e último, para a gente finalizar, vamos estar falando sobre os exemplos de pessoas arrependidas que foram perdoadas por Jesus. Mas, primeiro vamos falar sobre santidade e arrependimento. Santidade não significa perfeição. Quando a gente olha, por exemplo, para Mateus capítulo 5 e verso 48, lá está escrito: sede vós também perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Claro que esse texto não está dizendo que nós, seres humanos, temos condições de ser perfeitos no mesmo nível que Deus é perfeito, né? Isso é impossível hoje. Isto é completamente impossível hoje. Claro, quando nós entendemos o termo perfeição, algo do tipo sem nenhuma falha, sem nenhum erro, sem nenhum defeito, é impossível. Vamos aprendendo aqui no decorrer da lição. O que significa perfeição? Não existe uma resposta única, pois cada pessoa tem seus padrões. Na filosofia grega, por exemplo, o conceito de perfeição estava relacionado a uma realidade imutável, um conceito estático e inflexível. No entendimento dos gregos, algo que precisasse mudar já indicaria que não era perfeito, pois se fosse perfeito, não precisaria de mudança. Na cultura judaica, que era a cultura que regia os ensinos de Jesus e de seus apóstolos, o entendimento é de que a perfeição é uma realidade relacional e moral. A santificação não significa, então, perfeição, ou seja, uma vida sem falhas, uma vida sem erro algum. A santificação, é contínua e progressiva. Quanto mais nos envolvemos com Deus e ouvimos a sua palavra e guardamos no nosso coração, mais vai acontecendo, vai aperfeiçoando a santidade. No caso aqui, só alcançaremos a perfeição e a santificação completa quando formos arrebatados pelo Senhor e recebemos um corpo glorificado, porque aí não vai haver mais nesse corpo glorificado natureza pecaminosa. Jesus, portanto, é o padrão divino de santidade para a humanidade. E quanto mais próximo chegarmos deste padrão, melhor. Claro que é necessário dizermos que o homem e a mulher chega ao estado de perfeição, como está escrito lá em Mateus: sede vós, pois, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Quando primeiro somos sinceros com a gente mesmo, com Deus, com o nosso próximo, quando amamos a Deus, amamos ao nosso próximo, amamos a nós mesmos, né? Quando vivemos estas coisas, aí então somos perfeitos. Claro que isso não quer dizer que eu posso continuar na prática do pecado, da iniquidade, e não, eu sou perfeito porque eu amo. Não, na verdade, quando a gente ama a Deus, quando a gente ama o próximo, quando a gente ama a gente mesmo,
não vai haver, né, essa prática desenfreada de pecaminosidade. E observando o contexto de João 5 de Mateus 5,48, onde está escrito: sede vós, pois, perfeitos, note que antes Jesus está falando sobre relacionamentos humanos. Jesus está falando sobre a gente amar o nosso inimigo, orar, né, por eles, orar pelos que nos perseguem, pelos que nos maltratam, bendizer os que nos maldizem. Então, é um nível de convivência totalmente fora do padrão normal do sistema mundano. É quando o reino de Deus está presente dentro de nós e nós vivemos como Deus quer que a gente viva. Isso não quer dizer que eu sou perfeito no sentido de que eu não tenho nenhum erro, nenhuma falha, mas o fato de eu amar o meu próximo ao ponto de ele me perseguir e eu não perseguir ele, de ele me difamar e eu não difamar ele, isso já é um nível de perfeição muito aceitável. Tanto que é citado um exemplo de que devemos ser como Deus, no sentido que Deus ele é tão maravilhoso, tão amor, e que ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus. Ele faz cair a sua chuva também sobre justos e injustos. Isso deixa claro que nós chegamos ao nível de perfeição quando, por exemplo, não escolhemos pessoas para fazer o bem, mas estamos dispostos a fazer o bem a todos, indistintamente. Se são pessoas boas ou não, se são fiéis a Deus ou não, se são cristãos, crentes convertidos ou não, que estejamos dispostos a fazer o bem a estas pessoas, porque é isso que Deus faz todos os dias. Então, dentro desse contexto, a perfeição não é um estado de plena natureza como a natureza de Deus, uma natureza totalmente santa, pura, justa, sem nenhuma falha, sem nenhum erro, sem nenhum tropeço. Não, né? Isso por enquanto não é possível. Apesar de sermos novas criaturas, as coisas velhas terem passado e tudo ser feito novo em nossas vidas, mas às vezes o justo também escorrega, às vezes o justo também erra, às vezes o justo também tropeça. Claro, o justo não fica prostrado, mas pode acontecer de tropeçar, né? Então, vivamos uma vida ardente na presença de Deus, uma vida de um amor real, vivo, né? Ativo, e também para com o nosso próximo, se queremos viver a perfeição de que a palavra de Deus fala. Bem, mas aqui falamos sobre a santificação. Estamos fazendo apenas a diferença que santificação e perfeição, no sentido que a gente entende, não é a mesma coisa. Mas é necessário que vivamos sim em santidade, separado das práticas promíscuas do mundo, para agradarmos ao nosso Deus. A graça divina viabiliza que o cristão agrade a Deus com sua vida. Sabemos que não existe ninguém perfeito a não ser Deus. O cristão é coparticipante da natureza divina, mas está sujeito a falhas, está sujeito a pecar. Essa verdade pode levar algumas pessoas a pensarem que não é possível alguém agradar a Deus, porque, ora, eu só consigo agradar a Deus se eu for perfeito, se eu for impecável, se eu for uma pessoa sem falhas, sem erro. Não, realmente não é possível. Não vai existir essa pessoa, né? As pessoas têm talentos, as pessoas têm habilidades, personalidade que as diferenciam como indivíduos. Somos diferentes uns dos outros, né? E desta maneira nos portamos e nos comportamos muitas vezes diferente uns dos outros, né? Na área da santidade não é diferente. Elas lidam de forma distinta com determinadas situações, determinados assuntos, mas todos ou todas podem agradar a Deus à sua maneira, claro, dentro daquilo que não fere os princípios morais da Bíblia, né? Mediante a graça que possibilitou a nossa justificação por meio do sacrifício de Cristo e o perdão de nossos pecados. A graça de Deus alcança a todos que creem e buscam misericórdia. Só busca misericórdia quem não é perfeito como Deus é perfeito. Porque se fôssemos perfeitos como Deus é perfeito, não precisaríamos buscar misericórdia. Não é verdade? Terceiro,
O arrependimento é a base para a santificação. Arrependimento não se fabrica. Ele deve ser real e sincero. Arrependimento também não se impõe. Eu não posso chegar para um filho e obrigá-lo a se arrepender porque é algo interno, dentro do seu ser, né? Podemos instruir com a palavra, mas a obra acontece dentro da pessoa. O cristão não pode viver na prática do pecado, mas em algum momento, inevitavelmente, vai acontecer de ele pecar. Por isso que o escritor escreveu, né, a primeira carta, no caso João, né, 1 João, epístola, ele vai dizer: meus filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, se porventura alguém pecar, lembre-se que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então João sabia que, mesmo os cristãos sendo sinceros e desejando agradar ao Senhor, poderia acontecer sim de pecarem. Para a restauração do homem, será necessária uma conscientização do erro e o arrependimento para uma mudança de atitude. A tristeza, segundo Deus, né, por causa dos pecados, conduz ao verdadeiro arrependimento. É quando somos convencidos pelo Espírito do Senhor de que falhamos e que necessitamos consertar-nos com o Todo-Poderoso. Isso causa-nos uma tristeza que nos leva a cair aos pés do Senhor, arrependidos, pedindo o seu perdão. Por isso, o arrependimento serve como base à santificação. O arrependimento não pode ser algo a ser procrastinado. O ideal é ocorrer quando o cristão percebe que ofendeu ao Senhor. Não podemos ficar adiando. Depois eu peço perdão. Semana que vem eu peço perdão. No mês que vem eu me conserto com Deus. Não, percebeu que errou? Lança-se aos pés do Senhor e busca a sua misericórdia. O ideal é isso, né? Quando alguém fica procrastinando o arrependimento, é porque ele ainda não aconteceu. Se o arrependimento não aconteceu, não há condições desta pessoa se lançar aos pés do Senhor pedindo perdão. O arrependimento não pode ser por medo. Por exemplo, não é se arrepender porque eu estou com medo do inferno, né? Ou me arrependo porque eu estou com medo de ser punido, coisa do tipo. O cristão que é salvo, ele é conduzido pela cruz de Cristo, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ele é constrangido pelo amor de Deus. Como diz aqui, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, porque buscamos viver agradavelmente ao Senhor, porque o Senhor morreu por todos nós. Esse deve ser o combustível que nos dá força para viver uma vida em santidade. Agradar aquele que abriu mão de tudo para satisfazer a vontade do Pai, que era resgatar a humanidade dos seus pecados, ele mesmo sendo o nosso sacrifício substitutivo ali na cruz do Calvário. Segundo capítulo, a santidade e o perdão. Acabamos de ver sobre a santidade e arrependimento, que é necessário se arrepender para ser perdoado, para ser santo. E aqui sobre o perdão. O cristão precisa aprender a se perdoar. Por causa da falta de capacidade de se perdoar, muitos caem no famoso complexo de inferioridade, ansiedade e até mesmo depressão. E muitos têm sido levados a pôr fim à própria vida. João afirma que o amor de Cristo gera fruto de santidade e nele não há lugar para o medo ou julgamento. Uma das grandes fontes de medo é o sentimento de culpa. O cristão precisa entender que a justificação e a santificação em Cristo
salvam tanto da culpa quanto do poder ou do domínio, né, do pecado. Conta-se que certa vez Lutero, né, um grande reformador da igreja, teve um sonho em que o diabo apareceu e lhe apresentou uma longa lista de pecados cometidos por ele. O inimigo queria impor sobre Lutero a culpa e a condenação pelas suas inúmeras falhas. Será que isso não tem acontecido com alguns até hoje? E se o inimigo se aparecesse, se apresentasse para você em sonhos e te apresentasse um monte de falhas que você praticou durante a sua vida, como reagiríamos a isso diante de tanta acusação? E o pior é que a sua própria consciência não nega de que realmente aquilo aconteceu. Como reagiríamos diante do nosso inimigo, que é acusador? Lutero não negou seus pecados, mas lembrou ao diabo que algo estava faltando ser escrito naquela longa lista. Então ele disse: escreva no final da lista que o sangue de Cristo, vertido na cruz, me purifica de todo pecado. Todos os nossos pecados, tudo que poderia nos condenar, foi cravado na cruz do Calvário. Vamos ler Colossenses. Colossenses, capítulo de número 2, verso 14. Observe. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Tudo o que é contra nós, Cristo cravou na cruz. Agora somos salvos pela graça, pelo favor divino, pela misericórdia, pela bondade do Todo-Poderoso. Ah, pastor, mas eu errei, eu falhei mesmo depois de me converter ao Evangelho. Quem disse que você nunca falharia? Que você não pode continuar olhando para trás, olha para frente, olha para Jesus. Dobra-se diante do Senhor, pede sua misericórdia, sua graça, seu perdão. Pede a sua ajuda. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade porque, vez por outra, eu recaio no mesmo pecado. Continue de joelhos aos pés do Salvador. E o Espírito de vida em Cristo Jesus te livrará de todo o domínio que ainda esteja acontecendo sobre a sua vida. Se você tem desejo de agradar a Deus, Deus vai te ajudar. Eu tenho plena convicção e certeza disso, tá bom? Então só se entrega. O cristão precisa perdoar o seu próximo. Paulo aponta a grande dívida do cristão salvo para com Deus. O uso metafórico do pecado como dívida era uma prática comum naquela época, ali no meio dos judeus. O perdão ao próximo após a justificação é colocado como uma condicional para o perdão de novas dívidas na vertical, ou seja, nós perdoamos na horizontal, que é perdoar o nosso próximo, também somos perdoados na vertical, que é perdoados por Deus. Infelizmente, algumas pessoas estão despercebidas da realidade da mensagem da oração do Pai Nosso, por exemplo, onde lá no verso 12 contém: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Muitas vezes a falta de atenção ao que está sendo dito, ou a falta de compreender o que está sendo dito, leva as pessoas a recitarem esta oração sem prestar atenção, que estão prometendo a Deus perdoar o seu próximo. Aliás, estão prometendo a Deus, né, que eles vão perdoar ou já perdoar o seu próximo e que Deus os perdoe. Quando diz: perdoa-me, Senhor, assim como eu tenho perdoado o meu próximo. Quer dizer, Deus, eu estou te pedindo perdão, mas eu já perdoei quem me ofendeu. Entende? A pessoa muitas vezes não presta atenção neste fato, nesta realidade. Que ao nos dobrar diante de Deus, precisamos sim perdoar o nosso próximo. Não, mas o que foi feito contra mim não merece perdão. Nós também não merecemos ser perdoados. Não é verdade? Quando ofendemos ao Senhor, temos que ser conscientes. Não dobramos os joelhos para pedir a Deus aquilo que a gente merece. Pedimos a Deus que Ele nos dê aquilo que Ele tem para nos dar, tendo como base a sua misericórdia, a sua graça, seu favor e o seu amor por cada um de nós. Somos falíveis. Então, se amarmos o nosso próximo, teremos condições de
perdoar, mesmo sem essa pessoa merecer. E aí, com certeza, estaremos muito bem com o Todo-Poderoso. Terceiro, o cristão deve ser livre da raiz de amargura. A raiz de amargura pode surgir dependendo de como se lida com a ofensa recebida. Por um lado, se a ofensa não for tratada e perdoada, a pessoa ficará ferida e presa ao seu ofensor. Ou seja, alguém lhe ofendeu, você não perdoou, ficou demorando com aquilo dentro do seu coração, isso pode transformar-se numa raiz de amargura. Você fica preso, não consegue adorar, não consegue mais sentir a presença de Deus, não consegue sentir alegria na vida cristã. Isso é muito ruim, né? Contudo, se a ofensa for tratada e a pessoa ofensora for perdoada, haverá restauração total, com total liberdade para uma vida de santificação. Perdoar o nosso próximo nos ajuda no processo da nossa santificação. O autor de Hebreus relaciona a plena santificação, condição para ver e ter uma vida eterna com Deus. Com relação aqui à raiz da amargura, quando ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E na continuidade do texto, ele diz que se deve-se o cristão ter cuidado para que não surja aí a raiz de amargura, porque onde há a raiz de amargura existe a privação da graça de Deus. Porque, como já disse antes, nós não somos perdoados porque merecemos. Então veja bem, um Deus santo está perdoando a gente que é falho, que é falível, que é pecador. E nós, pecadores, se não perdoarmos outra pessoa que falha, né, muitas vezes igual a gente, então nós estamos sendo muito soberbos e orgulhosos, e não descerá sobre nós o perdão divino, porque não estamos olhando para Deus, que é perfeito e nos perdoa, e nós, imperfeitos, não queremos abrir mão das falhas de outros ao nosso respeito. Muito cuidado aí para a gente não se privar da graça de Deus, né? E essa raiz de amargura, ela pode sim contaminar outras pessoas e o problema se tornar uma bola de neve. É preciso ter muito cuidado para que a raiz de amargura brote em nosso coração e venha atrapalhar a comunhão com Deus. Último, exemplos de pessoas arrependidas. Nós temos 3 exemplos, eu vou fazer um resumo bem rápido para a gente concluir a lição de hoje. Primeiro exemplo é o de Zaqueu. Segundo, a mulher pega em flagrante adultério. Temos apenas esses 2 exemplos aqui, foram pegos aqui da palavra do Senhor. Zaqueu, chefe dos publicanos. Esse homem, Jesus, ao passar por Jericó, teve um encontro, com Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Ele era de pequena estatura, porém rico, e os publicanos não eram bem vistos na época por prestar serviço a Roma, Se tornavam aí aliados, das forças de ocupação romana, e tinham como principal atribuição coletar impostos de seus compatriotas para entregar estes valores, esses lucros a César. Por isso, eles eram odiados pelos judeus, considerados traidores da pátria e também do povo. Só que Zaqueu desejava encontrar-se com Jesus. E neste seu desejo de encontrar-se com Jesus, ele se esforçou, subiu numa árvore, procurando ver o Senhor, nem que fosse de longe, já que ele era de pequena estatura. Muita gente estava em volta do mestre, ele sobe naquela árvore ali. Jesus, como sabia tudo, se aproxima ali daquela árvore, pede para que ele desça, porque era necessário pousar na sua casa. E sentando na mesa ali com Jesus, ele já arrependido promete até mesmo devolver quadruplicado aquilo que porventura ele veio a furtar, contrair de alguém indevidamente. Jesus diz para ele: olha, hoje veio salvação a esta casa. Houve arrependimento e houve salvação. Quando há arrependimento genuíno, sempre há salvação, porque Jesus é o Salvador, e o Salvador procura pessoas assim quebrantadas, que se lançam aos seus pés arrependidos para serem perdoados. No caso da mulher que foi pega em flagrante de adultério, havia uma intenção
uma má intenção aqui com relação a Jesus. Na verdade, o que esses homens queriam não era simplesmente cometer aí um assassinato, matar essa mulher em nome da lei, mas o que eles queriam mesmo era pegar Jesus em contradição. Porque se Jesus manda eles liberarem a mulher, ia se acusar Jesus de ser um quebrantador da lei, alguém que estava descumprindo a lei de Deus. Se Jesus mandasse matar, onde estaria aquele pregador que veio pregar o amor, né? Então, havia uma armadilha armada para o mestre. Só que Jesus, como é justo, perfeito, santo, bom e maravilhoso, e veio cheio de graça, de verdade, veio justamente para perdoar aqueles que estavam arrependidos, aqueles que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foi lançada aos pés dele uma mulher perdida, e quem lançou ela aos pés do Senhor Jesus também estava perdido porque tinha pecados. Então Jesus simplesmente faz uma pergunta para eles, depois da sua insistência. E tu, pois, que dizes? Na lei está mandando fazer isso, aquilo, tal. Jesus se levanta, após ter escrito no chão, que nós não sabemos o que foi, e diz: se alguém não tem nenhum pecado, então atire a primeira pedra. E eles, fazendo uso da sua consciência, quando avaliam a sua consciência, descobrem que eram pecadores, tanto quanto aquela mulher era pecadora. E um por um, sai largando ali a sua pedra e indo embora. Que vemos aqui, Jesus olha para aquela mulher e diz: cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher disse: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem eu também te condeno, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus não humilhou, Jesus não xingou, Jesus não jogou nada em face, não fez um sermão enorme, simplesmente aconselhou: vai lá, não peque mais. Pronto, passou, o que passou, acabou, né? As palavras de Jesus são um chamamento para uma vida de santidade. Errou. Mas a partir de então ela teve a oportunidade de consertar a sua vida. A partir de então, imagine a alegria que surgiu no coração daquela mulher. Estava à beira da morte, de repente é absolvida. Todos nós, sem Jesus, estamos à beira da morte definitiva e eterna. Jesus chega, nos convida para si, nos convoca a um arrependimento. Nos arrependemos, somos perdoados. E devemos estar com o coração cheio de alegria, porque nós não merecíamos perdão. Jesus nos perdoou, nos salvou, nos deu um novo nome, escreveu o nosso nome no livro da vida e nos convida a, enquanto estivermos vivos sobre a terra, andarmos em santidade por amor e gratidão a Ele. Amém? Então aproveita a juventude dessa maneira, servindo a Jesus em gratidão, influenciando outros jovens para conhecer esse amor de Deus que é maravilhoso. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima, em nome de Jesus.